Ansioso para ver o desfecho do rei Lear e de suas 3 filhas? Devo dizer, eu também. Como vos disse no início do vídeo, essa é uma das minhas histórias favoritas. Mas se você está chegando aqui agora, essa é a segunda parte e o final da história de Rei Lear de Shakespeare. Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao meu canal, pois aqui você encontrará de tudo, inclusive grandes obras como essa aqui. Inscreva-se no canal e ative os sininhos da notificação para você não perder nada. E compartilhe, convide os amigos também para assistir com você. Você sabe onde eu parei? Caso não, aqui terá o link para você conferir a primeira parte da história, para você não ficar aqui boiando. Vamos recapitular um pouquinho do que aconteceu. Lear, o rei da Bretanha, decide se aposentar. Decide dividir o seu reino entre suas 3 filhas e viver na sombra e água fresca, deixando toda a responsabilidade do governo às suas filhas, mas claro, mantendo a pompa e a elegância que o cargo de um rei lhe confere. Após um duro julgamento entre a atitude de suas 3 filhas, uma é deserdada e as outras 2 ficam com todo o seu reino. Mas será que o julgamento de Lear foi justo? Pois ele já aprendeu a duras penas a dissonância entre as palavras e as atitudes de sua filha mais velha, Goneril, e partiu de seu castelo apenas com o seu bobo e o seu serviçal Caio, em busca de conforto e afago nos braços de Regan, a filha do meio. Mas qual o seu palpite? Será que Regan tratará o rei Lear com a amorosidade que ele tanto espera? O que será que Lear encontrará? Mas espere, eu quero muito é saber da Cordelia. E você? Então já chega de introdução, vamos à nossa contação. E após a vinheta, você descobrirá porque essa é uma das grandes obras de Shakespeare. Ao chegar à casa de Regan, não encontrou melhor tratamento do que Goneril, pois como esta mesmo disse, era do mesmo metal que a irmã, e Regan e seu esposo eram 2 esbanjadores, que mantinham na corte grande pompa e elegância. E a pedido de Lear, Caio havia partido antes para entregar notícias a Regan, falando do maltratamento de Goneril, mas esta já se adiantara, e mandara o seu mensageiro para dizer que o pai estava ficando velho e gaga, e pedia por coisas sem pensar. E o mensageiro era o homem que havia desrespeitado Lear, o qual Caio havia derrubado e jogado no canil. Quando se encontraram, a confusão foi tal, e Regan veio averiguar o que estava acontecendo. O quê? Batestes no mensageiro da minha irmã? Homens, prendam-no agora! Chegando ao castelo de sua filha, viu o seu fiel criado atado pelos pés a um tronco. Essa situação humilhante já foi um mau presságio, que fez Lear ir tirar satisfações com sua filha. Como ela ousava humilhar o seu criado? Exigiu falar com sua filha, mas esta mandou os criados avisarem o pai que não estava muito disposta e que estava cansada demais para falar-lhe. Quando finalmente Regan aceitou falar com seu pai, ele deu de cara com a seguinte cena: Regan e Goneril de mãos dadas o esperando. O quê? Isso por acaso é um complô contra mim? Sabe, papai, conversei com Goneril e ela, como irmã mais velha, me deu ótimos conselhos. E uma delas é que peça perdão a ela e volte para seu castelo, e que demita as metades de seus cavaleiros, pois já está ficando velho, tem que ser mais discreto. A coisa foi ficando pior, pois Lear agora se ajoelhou e implorou por abrigo e alimento para sua filha. Por favor, minha filha, não me mandes voltar para aquela megera da tua irmã. Errou o pobre pai, ao achar que encontraria em Regan melhor tratamento do que Goneril, e como que se quisesse superar a irmã em ingratidão, sentenciou que 50 era um número muito grande e que se o rei assim desejasse manter os seus cavaleiros, 25 era o número máximo que ela pagaria. O quê? Não! O rei então, desesperado, voltou-se para Goneril e pediu-lhe perdão. Por favor, minha filha, me perdoe pelo que vos disse. Quero que sim, tenhas muitos filhos e seja muito abençoada. Prefiro voltar para o seu castelo, pois lá posso manter pelo menos 50 cavaleiros. Sabe, pai?
Pai, 50 ainda é muito. Por que precisa de cavaleiros para si só, se já tem servos e criados no castelo? Sentencio, pois, que não terás nenhum cavaleiro. Serás servido unicamente pelos criados de meu castelo. E assim, as perversas herdeiras, como que numa batalha para ver quem era mais cruel e mais injusta, deixaram o rei desprovido de todos os seus cavaleiros e de toda a consideração que ainda restava àquele que outrora reinara sobre vasto império. Não que um numeroso séquito de cavaleiros seja essencial para a felicidade, mas para quem já teve tudo, é um grande choque ver-se sem nada, de senhor de milhares como senhor de ninguém. Mas foi mais a ingratidão das filhas que fez o pobre Lear sofrer mais do que simplesmente não ter seus cavaleiros. O coração do rei ficou despedaçado e aborrecido por ter distribuído de forma tão ingênua às suas filhas o seu reinado, jurou vingar-se daquelas desalmadas e fazer delas exemplos de terror da humanidade. E enquanto esbravejava coisas que seu braço frágil jamais seria capaz de pôr em prática, caiu a noite e com ela uma ruidosa tempestade, cheia de raios e trovões. E o bobo continuava lhe dizendo coisas. Vovô, se tu fosses o meu bobo, eu te surrava por ficares velho antes do tempo. Como é que é? Tu não deverias ter te tornado velho antes de ficares sábio. E como as filhas insistiam em tratar-lhe mal, o rei deu meia volta e sentenciou que preferia enfrentar a fúria das águas, o furor da tempestade, em vez de permanecer sob o mesmo teto que as suas ingratas filhas. E as filhas, desdenhosamente, lhe disseram que o rei fizesse o que lhe aprovesse. E assim, o velho rei, que já não tinha mais ninguém ao seu lado, exceto o bobo, que o acompanhava com seus comentários jocosos, saíram para enfrentar a tempestade. E os ventos sopravam com força, e estava cada vez pior a tempestade. Mas o rei dizia que era menos nociva do que a crueldade de suas filhas. Andaram por muito tempo, sem encontrar abrigo, nem mesmo um arbusto para se esconder. Oh, meu pobre rei, não sejas tão orgulhoso, pois a noite não está propícia para natação. O melhor a se fazer é dar meia volta e pedir perdão às suas filhas. O quê? Jamais! Não voltarei a elas. Meu rei e meu senhor, sejamos resilientes. O vento e a tempestade estão de trucidar. Se é tal o nosso destino, estejamos contentes. Voltinha, volta e meia, a casa vamos dar. E foi nessa deplorável situação que aquele que já fora um grande monarca foi encontrado por seu fiel servo Caio, que assim que soube que o rei estava na tempestade, partiu em seu encalço para o encontrá-lo. Oh, meu bom senhor, por favor, que fazeis aqui? Isto não é lugar para vós. As bestas amam a escuridão, mas também fogem de noites escuras como essa. E Lear o repreendeu, afirmando que isso não era nada e que outros males estavam em curso e que a ingratidão filial era como presas que rasgavam a mão que o alimentava, pois os pais eram a mão e a comida, eram tudo para os filhos. Caio percebeu que o rei não estava nada bem, pois não dizia absolutamente nada com sentido. Vamos, meu rei, se não queres voltar ao castelo, pelo menos vamos nos abrigar naquela cabana abandonada. E ouvindo muitas outras coisas da boca do rei, Caio percebeu que ele já não estava em seu perfeito juízo e que a atitude das filhas mexera muito com a sua cabeça. E a lealdade do Conde de Kent se provou ainda mais preciosa, pois com a ajuda de súditos que se mantiveram fiéis ao rei Lear, ao romper da aurora, transportou o rei para o castelo de Dover, aonde tinha amigos, deixando o rei em segurança e despojando-se do seu disfarce de servo. O Conde de Kent partiu rumo à França para se encontrar com Cordelia e lá contou a triste situação que se encontrava o rei, destacando a crueldade das irmãs, suficiente para fazer Cordelia cair aos prantos, que pediu ao esposo permissão para voltar à Inglaterra, com um poderio suficiente para reprimir suas irmãs
e devolver o trono ao pai. E com o aval de seu esposo, Cordelia partiu e chegou a Dover com seu exército real. Finalmente se deparou com seu pai, e a cena era deplorável, pois o rei estava louco e desolado, cantando aos berros para si mesmo e usando uma coroa que ele mesmo fez de capim, urticas e outras ervas colhidas no campo. E Cordelia, embora desejasse muito falar com seu pai, decidiu seguir o conselho dos médicos, que a convenceram que por hora não era o melhor falar com ele, pois poderia deixá-lo mais transtornado, que ela adiasse o encontro até que ele se restabelecesse. E com a ajuda daqueles habilidosos servidores, a quem Cordelia prometeu joias e tesouros por ajudarem o seu amado pai, Lear finalmente ficou em condições de ver a sua filha. Foi uma terna visão esse reencontro. O rei saltitou de alegria ao ver novamente a sua menina, que retribuiu com a mesma gratidão, ainda que deserdada por uma razão tão insignificante. Mas o rei ainda tinha os seus resquícios de loucura e se perguntava se aquilo não era uma miragem e se de fato encarava sua filha. Rogou que não rissem dele e ajoelhou-se diante de Cordelia, pedindo perdão a ela. Ela não podia aceitar que seu pai se ajoelhasse diante dela. Ajoelhou-se então diante do pai. Ó doce Cordelia, eu te peço que esqueças e perdoes. Sou velho e tolo. Ela imediatamente perdoou e beijou sem parar a face de seu pai, como que numa tentativa para limpá-lo de toda a crueldade que havia sofrido. O rei ainda disse que a filha não tinha razões para amá-lo, ao contrário de suas irmãs. E ela simplesmente disse que não havia razões para não amá-lo, nenhuma mais do que as outras. Deixamos assim, pois, o velho ao cuidado dos médicos e de sua doce amada filha, que com auxílio de alguns remédios e boas noites de sono, conseguiram refinar os sentidos do rei, dissonantes que a crueldade de Goneril e Regan haviam abalado. Mas agora vejamos como andam aquelas duas insensíveis. Verdadeiros monstros de ingratidão. Haviam sido tão falsas com seu pai que agora já não conseguiam manter as máscaras nem com seus esposos, e nem fiéis a eles foram, pois em pouco tempo ficaram cansadas de fingir amor por eles, e revelaram abertamente que amavam outro, e amavam o mesmo homem, Edmund, o filho bastardo do conde de Gloucester, que com suas artimanhas e vileza havia conseguido roubar o condado do irmão Edgar, o filho e herdeiro legítimo. Era um homem mau, um par perfeito para essas duas. E aconteceu ainda que o marido de Regan faleceu e ela prontamente declarou a sua intenção de se casar com Edmund, que despertou o ciúme de Goneril, que também fora seduzida pelo maligno Edmund. E Goneril achou uma forma de se livrar de sua própria irmã, envenenando-a. Achou que assim manteria o caminho livre para ir até Edmund, esquecendo-se do seu próprio marido, que descobrindo o crime da esposa, jogou-a na prisão pelo ato de traição. E num acesso de raiva e decepção amorosa, Goneril pôs fim à sua própria vida. Assim, a justiça do céu por fim alcançou essas filhas perversas. E as notícias correram pelo reino, impressionando a todos. Porém, mais comoventes foram os mistérios que selaram o destino de Cordelia, cujas boas ações mereciam um desfecho mais próspero. Mas a verdade é que a inocência e a bondade nem sempre são recompensadas neste mundo, pois os vis-poderes que Goneril e Regan haviam dado a Edmund venceram, e a irmã caçula representava um obstáculo para ele no trono. Assim, o exército inglês acabou vencendo o exército francês e Cordelia foi sentenciada à prisão, passando seus últimos dias ali, pois o céu chamou para si essa dama inocente em seus tenros anos, após ter mostrado ao mundo um exemplo ilustre de dever filial. E Lear não sobreviveu muito tempo depois, após a perda de sua filha.
Antes de morrer, o Conde de Kent, ou Caio, que acompanhava os passos de seu senhor a todo instante, tentou fazer compreender em vão que fora ele que o acompanhara. Porém, a mente confusa de Lear já não podia mais compreender que o servo Caio era, na verdade, seu amigo Conde de Kent. E àquela altura, já não era mais necessário fazê-lo compreender. E como os céus fizeram justiça a Edmund? Bom, finalmente o legítimo herdeiro, seu irmão Edgar, voltou com poderio suficiente e destronou o usurpador, num duelo onde Edmund foi morto. Há muitos outros detalhes nessa história, é bem verdade, mas queria eu apenas contar a história de Lear e de suas 3 filhas, e que descansem em paz. Pois é, essa é a tragédia de Rei Lear, o rei que ficou velho antes de se tornar sábio. Mas vemos também o impressionante exemplo dessa filha valiosa e preciosa, cheia de virtudes, que foi Cordelia. Esse é o texto original, Rei Lear. Recomendo que você leia para conhecer os outros detalhes da trama, pois aqui eu trouxe uma versão um pouco mais resumida. E usei também esse livro aqui, Contos de Shakespeare, para narrar essa incrível história a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você já conhecia Shakespeare, me diz aí o que você achou dessa história. E se esse foi o seu primeiro contato com Shakespeare, também me diga o que você achou. E aí, você gostaria de ver outras histórias de Shakespeare por aqui? Me conta aqui nos comentários. Eu fico por aqui e até a próxima!